Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço os mais de 657 mil, já estamos chegando quase a 658 mil inscritos no meu canal e passamos de 129 milhões, estamos próximos a 130 milhões de visualizações. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, sempre analítica, crítica, propositiva, né? Indique o canal a uma amiga, um amigo. O canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem, usar como vocês bem fazem. E olha, tem vídeo, lives, entrevistas com mais de 3 mil comentários. Fantástico, fantástico, fantástico o que vocês fazem. Muito obrigado, muito obrigado. E lembro também, além de inscrito, você pode ser membro apoiador do canal, que se apoia o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático, né? Isso permite, especialmente nesse ano, né, que é vital a gente manter esse contato no ano 2022 decisivo e sem exagero para a nossa história com o processo eleitoral de outubro. Lembro que no Twitter pode me seguir pelo Villa Marco Villa, Instagram @MarcoAntônioVilla, e quando é possível, nessa correria, porque eu também estou fazendo um monte de leituras, escrevendo algumas coisas, também estou lá no TikTok, no Marco Antônio Villa Oficial, tá? Bem, lendo todo o noticiário, a situação, queria antes só fazer uma breve introduçãozinha, né? Das questões da guerra, né? Vimos que a Ucrânia já perdeu, segundo estimativas, 10 bilhões de dólares em infraestrutura. As ameaças da Rússia são cada vez maiores, né? Além da guerra propriamente dita, do cerco, eles estão atuando, vocês veem tropas via Belarus, via a região de Donbás e pelo sul, pela Crimeia, então uma tentativa de cerco por terra, né, e com um predomínio aéreo por parte da Rússia, e bombardeios e aquelas tragédias que nós estamos assim. Lembrar que Kiev, a capital da Ucrânia, tem 3 milhões de habitantes, e segundo Putin, caberia à Ucrânia ter de aceitar, custe o que custar, reconhecer na sua Constituição, olha, a perda das duas regiões, a região Donbás, as regiões separatistas, portanto, a incorporação da Crimeia desde 2014 ao território russo, reconhecer na Constituição, né? Dizer que vai manter a neutralidade na Constituição e não fazer parte nem da OTAN, nem da União Europeia, né? O que, convenhamos, são coisas totalmente diferentes. A OTAN é uma organização militar, né? E a União Europeia, não, são coisas muito distintas. Em suma, ele que determina o presente e o futuro da Ucrânia, ponto final. A questão que dificilmente esse conjunto de imposições por parte da Rússia era aceito pelo governo ucraniano. Vai ter reunião na Turquia também, vamos ver efetivamente o que vai ocorrer. Agora, tem de ser visto que o presidente da Ucrânia cutucou a onça com vara curta também, né? Vamos ver nada justifica a invasão, hein? Isso é importante, hein? Cutucou a onça com a vara curta. Vamos ver o precedente. Ele entrou muito no jogo do Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido, do presidente Biden dos Estados Unidos, especialmente desses dois, que foram fazendo sempre adotar um discurso belicoso, e desde que fosse a Ucrânia, e não eles, né? E o que aconteceu é que o presidente da Ucrânia acabou entrando um pouco nisso. Veja que, apesar das derrotas que o exército russo está tendo algumas dificuldades nesse avanço, mas a sua incorporação de voluntários da forma como está sendo proposto pelo governo ucraniano mostra improviso, né? Você não vai trazer o voluntário Paulo, Pedro, José de qualquer lugar do mundo até o sujeito treinar, adequar, conhecer o terreno, que é fundamental num processo de guerra como esse. Quanto tempo leva? Não era melhor ter preparado as Forças Armadas ao invés de fazer tantos discursos?
Outra coisa, não era melhor ter buscado algum tipo de diálogo? Eu sei que não é fácil, é um autocrata que está do outro lado do Putin, né? Em suma, tem questões que são bastante complicadas. Aqui nesse espaço, não vamos só fazer... A análise não é mocinho bandido, né? É um pouco mais complexa do que isso. Veja quando nós fizemos as primeiras questões sobre as falas históricas, vamos chamar assim, do Putin, antes do dia 24 de fevereiro, antes do começo da guerra. Então, é uma questão extremamente complexa, né? Agora nós estamos vendo uma guerra e nada justifica a agressão criminosa russa à Ucrânia, e a Ucrânia está sozinha, na prática está sozinha, e agora, vamos ver agora esse próximo encontro, no que pode ocorrer, né? E provavelmente, vamos ver se chega logo a um cessar-fogo, depois do cessar-fogo uma discussão de um acordo, depois de um tratado, e ver qual vai ser a situação da Ucrânia. Agora, será que isso resolve no curto espaço de tempo? Ninguém sabe. As sanções econômicas têm sido severíssimas para a economia russa. Não agora, vão ser logo depois. Agora tem um efeito na moeda, em alguns bancos, na bolsa, né? Mas vai ser mais profunda, né? A questão é, não vou vender mais gás para a Europa. Gás não é assim. Eu não vendo para ele, não vendo para a Maria, eu vou vender para o José. Não é assim. Cadê o gasoduto? Quanto tempo demora para construir um gasoduto? E onde você vai achar mercado para o seu gás? Portanto, não é tão simples assim, né? O que mostra, e aí vejo a entrevista que Rubens e Cupro no meu canal, a importância dessa entrevista é que o relato que o embaixador apresenta é uma potência decadente, 140 milhões de habitantes, há uma queda do crescimento demográfico, hoje há um decréscimo populacional por parte da Rússia, ela em termos militares, herdeira da União Soviética, daí da sua potência, não é produto da Rússia, não, é da União Soviética. E lembrar que economicamente é um país extremamente frágil. Mas tem a China que vai ajudá-la até quando? Há problemas fronteiriços entre China e Rússia, há visões na região central da Ásia que não são as mesmas do que pensa a China e do que pensa a Rússia, né, em termos de potência, e a Rússia também não vai ficar submetida, quase não é, claro, um estatuto meio de semicolônia para com a China, né, e tendo uma relação econômica dependendo fundamentalmente do comércio com a China. Então, a questão é bastante complicada. E a China também precisa, e nós já acentuamos aqui, de paz para fortalecer o comércio mundial e os seus interesses estratégicos, comerciais, diplomáticos e militares. Lembre-se que a China será, ainda nessa década, o maior PIB do mundo. Não será a maior potência militar, que poderá ser na outra década, e nós poderemos assistir a tudo isso. É uma situação, portanto, extremamente complicada, não é simples, né? Tudo isso que tem aparecido aí, e que nós estamos acompanhando e vendo que é guerra, né? Porque eu vou citar alguns livros aqui, a gente vê guerra, pensa que está lá no passado, tal, ouve os filmes. Não, a gente está assistindo pelas redes sociais cenas tenebrosas, tenebrosas, tenebrosas. Então, é uma situação, portanto, muito difícil que a Ucrânia está passando. Ela foi empurrada também para isso pela irresponsabilidade de nações ocidentais que poderiam ter mostrado ao presidente ucraniano o custo disso tudo, né? Primeiro o custo, claro, humano, de vidas, né? A tragédia, já são quase 2 milhões de refugiados, 13 dias de guerra, o maior deslocamento de refugiados, ao menos desde o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, na Europa, né? Não é fácil tudo o que nós estamos assistindo. E as consequências disso tudo para a Ucrânia, né? Eu digo tudo isso, hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? E vamos lembrar toda a data histórica que surge da luta do movimento operário, no caso das operárias, há toda uma história do Dia Internacional da Mulher e da luta das mulheres pela igualdade, né? Em todo o mundo. Nós sabemos que o que passam as mulheres, especialmente nos países muçulmanos, isso aqui não é islamofobia, registros, é uma realidade concreta, infelizmente, né? Vemos o que acontece na Índia, situações terríveis que as mulheres passam na Índia, né? E em algumas outras regiões ou países em que vimos também, lembra o Boko Haram na Nigéria, na parte norte e nordeste da Nigéria, né? Agora quase não aparecem tantas notícias sobre lá, mas ação também de grupos islâmicos contra as mulheres, cenas terríveis, tudo que nós acabamos de assistir. Mas isso tem de ser visto, eu vou citar uma lembrança histórica aqui, para entender esse Arthur Duval, e a gravidade da fala dele, porque ele até agora não entendeu
Ele disse que agora o problema é ele recuperar a namorada, né? Ele não entendeu. E o outro rapaz, um tal de Renan, veja o vídeo aí que está circulando por aí, interrompeu uma live do próprio MBL e atirou uma caneca e começou a xingar, falar palavrões. O cara precisa tomar um calmante. Mas mostra, né, a que ponto de reacionarismo, desequilíbrio e machismo dessa caterva, né? E é bom lembrar que o próprio Arthur Duval falou que esse elemento, que fazia lá o Tour de Blonde, lá, que é o cidadão que fazia turismo sexual na Europa e escolhia as regiões mais pobres. E como eles dizem, as mulheres pobres são as mais fáceis, né? Então, é gente muito boa. Agora, pensa que isso está solta, aleatória, ou faz parte do produto histórico e tal. Que isso tem a ver com o Bolsonaro, com o bolsonarismo? E é bom lembrar, o próprio Globo faz uma excelente matéria relembrando as declarações machistas, misóginas feitas pela criminosa família Bolsonaro. E, além disso, a Folha de São Paulo destaca também, estou citando Mônica Berg, jornalistas mulheres sofrem um ataque a cada 3 dias no Brasil, com destaque para Bolsonaro. Mais da metade dos agressores identificados em 2021 eram autoridades públicas. Quer dizer, a cada 3 dias você tem um ataque concentrado no Bolsonaro e sua quadrilha, né? Por isso que é falso, ele participou lá do Dia Internacional da Mulher com os quadrilheiros, e a forma como ele fala, ele é de uma idiotia raramente vista na história da humanidade. É uma espécie de Australopithecus, né? Ele está naquela evolução, está deixando de andar de 4, começando a se afirmar no que nós chamaríamos depois das 2 pernas, e vai começar a andar dessa forma ereto, e o cérebro também ainda é bastante pequeno, com um número pequeno de neurônios, né? E ele diz, lá naquele meu tempo, ele fala uma língua aparentada ao português, é um dialeto, é o dialeto do Bolsonaro, tá? Lá naquele meu tempo, ou a mulher era professora ou dona de casa. Dificilmente uma mulher fazia alguma coisa diferente disso, lá nos anos 50 e 60. Hoje em dia, as mulheres estão praticamente integradas à sociedade. Praticamente integrada, é fantástico, é um gênio idiota, né? Nós as auxiliamos e estamos sempre ao lado delas, não podemos viver mais sem elas. Um fantástico, maravilhoso, a idiotia a pantagruélica do Bolsonaro, diria o Rabelais, né? Se fosse adaptar o Pantagruel para análise da idiotia do Bolsonaro e de sua quadrilha nazifascista bolsonarista. Nós as auxiliamos, quer dizer, o papel do homem é auxiliar a mulher. Ele não entendeu absolutamente nada do que está ocorrendo, né? No mundo e no Brasil. Lembrar os estupros que tem no Brasil, feminicídio, os números são estarrecedores. E para entender o que é guerra não é as palhaçadas do Bolsonaro, não sabe o que é guerra. O Bolsonaro, na Ucrânia, teria desertado. E sua quadrilha verde-oliva, que está lá no Palácio do Planalto. Me refiro aos que estão no Palácio do Planalto. Teriam desertado. São pessoas daquele nível. Eu queria só lembrar 2 coisas. 2 livros aqui, a gente sempre fala em livro, que eles odeiam, porque todo nazi-fascista bolsonarista tem a ignorância como mérito, né? Para os nazi-fascistas bolsonaristas é legal ser ignorante, porque eles são medíocres mesmo. E aquela faixa pequena, é verdade, mas de empresários nazifascistas bolsonaristas. Por isso que eu sempre lembro aqui, não é só aquela tríade, é um monte, é uma gentalha, como diria a doutora, a filósofa, dona Florinda, né? Bem, e o seu filho, o grande sociólogo Kiko, essa senhora Svetlana Alexievich que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 2015, é uma autora fantástica, maravilhosa, fico impressionado. Ela transforma jornalismo em literatura, isso é para poucos. Eu estou aqui com O Fim do Homem Soviético, um grande livro, mas está em casa, não está aqui, um que eu gosto muito, e aí se encaixa para o dia de hoje, que é belíssimo, as histórias são lindas. A guerra não tem rosto de mulher. São as mulheres que participaram da Segunda Guerra Mundial na União Soviética. Olha, fantástico! Comprem, se você é da Companhia das Letras, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Lindo, as histórias, e como ela consegue transformar um relato jornalístico em literatura. Uma tremenda escritora, a Svetlana Alexievich. Tá? E nessa história de entender, para fazer com que o Mamãe Falei, Ética Terva, entendam o que significa as mulheres em situação de vulnerabilidade em uma guerra, eu vou citar, a literatura que é imensa, que tem sobre guerra e sobre Segunda Guerra Mundial. Eu vou me referir aqui
a uma ação terrível contra as mulheres, mas não significa que foram os únicos, infelizmente, só que fizeram, não, tantos outros fizeram. Isso aqui é uma tragédia, então não é nada contra o Japão, quero deixar claro, mas eu vou falar de crimes de guerra cometidos pelo Japão no Oriente, no Extremo Oriente, e contra as mulheres, tá? Isso daqui é um livraço, já disse para vocês, né? É fundamentalmente uma história militar, tá? A Segunda Guerra Mundial do Anton Bifo, já citado várias vezes aqui, outros livros dele, Berlim, Stalingrado, Dia D, etc., né? Diz ele, aqui, inclusive eu estou aqui com outro livro, peguei aqui um marcador, que é um livro muito bonito e triste, As Costureiras de Auschwitz, né? Que é bacana. Mas vamos lá. Diz o autor, o hotel Raffles, ele está se referindo, foi convertido em bordel para os oficiais mais antigos japoneses, tá? As mulheres de conforto, ou se quiserem traduzir, as mulheres de consolo, né, ou eram trazidas a forças da Coreia, ou eram belas jovens chinesas raptadas nas ruas. Isso porque você sabe que desde 1910 o Japão ocupava a Península Coreana e depois, nos anos 30, invade a China. E obrigava as mulheres a se prostituir e chamando-as de mulheres de conforto, né? Bem, e eram trazidas para a China, que a maior parte do exército japonês estava na China, trazidas à força da Coreia, ou eles raptavam nas ruas as jovens chinesas, né? Aí, em certo momento, o relato é de arrepiar os cabelos, eu estou na página 343, para quem quiser olhar isso no livro, né? Assim, nas Índias Orientais holandesas, autoridades militares japonesas ficaram furiosas ao descobrir que a maioria das instalações petrolíferas haviam sido destruídas. Índias Orientais holandesas é a futura Indonésia, tá? Depois da guerra, tá? Aí fala sobre estupro em Bornéu e em Java, quase todos os civis brancos foram mortos ou decapitados e muitas esposas e filhas sofreram estupros em série. Mulheres holandesas e japonesas foram levadas para as casas de conforto, onde diariamente recebiam uma cota de 20 recrutas pela manhã, 2 sargentos à tarde e oficiais mais antigos à noite. Quando as jovens conseguiam fugir ou se recusavam a cooperar, eram punidas com brutalidade. Seus pais ou suas famílias sofriam as consequências. Em conjunto, estima-se que o exército imperial japonês tenha forçado mais de 100 mil meninas e jovens à escravidão sexual, né? Isso só meninas e jovens, porque o total é muito, 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 muito maior. Então, isso é só para mostrar o que significa vulnerabilidade em guerra para as mulheres. Eu citei aqui o caso do Japão, na China e na Península Coreana. Podia citar também o que fizeram na Europa, né? E casos, infelizmente, não faltam para isso. Então, eu faço questão de fazer essas citações, essas menções, para que se entenda o que esse rapaz fez, e os 4 áudios, não é uma tentativa de linchamento, como está dizendo o pessoal da organização política do qual ele faz parte, não é linchamento, é deixar claro a que ponto o Brasil, um brasileiro chegou. E chegou por quê? Ele não consegue entender a situação de vulnerabilidade, né? a desumanização, né? O discurso dele é tipicamente um discurso nazi, fascista, bolsonarista. E que chegou até as mulheres nazi, fascistas, bolsonaristas. Uma delas tem um curso, sabe de quê? Antifeminismo, e as pessoas acham engraçado. Chamam até em rádio para falar, apresente o seu curso antifeminista. E aquelas que diziam em 2018, 2019, lembra quantas? Né? É só colocar no Google, o Google, que diziam o seguinte, eu não sou feminista, eu sou feminina, como se tivesse uma contradição entre uma coisa e outra, querendo desqualificar, como se as questões colocadas, entre aspas, pelo movimento feminista, fossem antifemininas, e não são. Ao contrário, é colocar o dedo nas feridas. E no caso nosso, aqui do Brasil, mais ainda, que é um país reacionário, arcaico, e eu fico sempre me lembrando, quando eu leio aqui a Constituição, quão importante ela é e o que aconteceu para nós termos uma Constituição tão avançada como a Constituição de 1988. É um bálsamo, inclusive, que foi comprovado agora na crise do nazifascismo bolsonarista e todos os seus extremistas. Como é que nós chegamos em 2 anos? A posse foi em fevereiro dos Constituintes, 1987, até a promulgação, quase 20 meses depois, em 5 de outubro de 1988, ter avançado tanto.
né? Porque quando você lê a Constituição, os avanços da Constituição de 88, numa sociedade ainda marcada pelo arbítrio, pela violência, pelo colonialismo, pelo reacionarismo, pelo nazifascismo, que Bolsonaro representa agora o nazifascismo, mas que já tinha no Brasil, sob diferentes matizes e com fantasias que eram utilizadas em diversos momentos históricos. Né? Depende do momento que você usava. É que quando passa, você olha o passado e recorda e fala assim, mas isso aí é uma questão histórica, é a mesma coisa. Por exemplo, eu já citei, mas é um grande livro, indispensável, o reacionarismo da elite britânica, isso está no Negociando com Hitler. É inacreditável. É inacreditável. Né? A aliança que eles querem estabelecer com os nazistas, a elite, inclusive o rei Eduardo VIII, que é um horror, um panaca, né, que acaba depois abdicando do trono, e vai casar com entre aspas, uma plebeia americana, etc., tal, que era nazista. Era nazista. Então, é incrível o andar de cima, para usar uma expressão do Hélio Graça, do Reino Unido, né? A presença do nazismo e a defesa da ditadura e tal. Aí, você imagina nós, lá nos anos 30, assistindo tudo isso, e vendo absurdos do estabelecimento da política diplomática do Reino Unido em relação à Alemanha a partir de 30 de janeiro de 1933. Agora, nós estamos assistindo tudo isso no mundo e vendo o Brasil. Então, eu fiz questão de colocar esse ponto para vocês, apontando o seguinte, o bolsonarismo, que é o nazifascismo brasileiro, tem como um de seus focos o ataque sistemático às mulheres. Sistemático às mulheres. São inúmeros ataques. Você sabe, as jornalistas, as agressões, aquelas falas reacionárias, né? Eu fraquejei e tive uma filha, lembra? Que coisa linda! E ele é cristão, em nome de Jesus! Deus no comando. Por sinal, todos os chefes importantes de igrejas evangélicas são homens, hein? E todos, em algumas dessas igrejas, eles são apóstolos. Eu gosto, alguns eu fico rindo, eu rio, mas tem gente que sustenta os caras. E a mulher é bispa. Eu acho fantástico mesmo, quer dizer, eles são sempre, né, o homem sempre acima e tal. Arthur Duval Etcaterva tem na prática do machismo uma forma mais transparente do seu reacionarismo político. Ali fica claro, como a luz do sol do meio-dia. Claríssimo, 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 claríssimo. A vulnerabilidade das mulheres se intensifica nas guerras. Eu citei aqui a questão da China, a ocupação japonesa da China. Né? A Ucrânia é apenas, infelizmente, o último exemplo. Não sei se é o último, espero que seja, ponto final. Né? Mas as tragédias, e aí toda a literatura, por exemplo, militar da Segunda Guerra Mundial, mostra isso. Né? Momentos assim, tenebrosos, terríveis, tem números, é que é um assunto horroroso de tratar, né? Eu só mostrei essa pequena passagem, mas tem outras, em outros livros também, passagens que realmente estragam o teu dia, mas como o estupro como arma de guerra. Claro que contra as mulheres, ou seja, você vai fazendo com que a vulnerabilidade seja um instrumento que você aproveita para atacá-las. E aí, quando o rapaz dá todas aquelas declarações e volta ao Brasil, se embaralha muito mais, porque ele disse que era um WhatsApp era um grupo de futebol. E aqueles 4 altos, era para um grupo de futebol. Então, eu presumo que para um grupo de futebol pode, não é assim? Pode, vale tudo. Não vale, meu caro. Mas é algo privado, não. Eu não sou essa pessoa, eu publicamente fiz tal coisa, mas espera, há uma dissociação entre uma coisa e outra, então é um problema psiquiátrico, vai se tratar. E depois a explicação do líder da organização lá, daquele movimento, não sei a denominação que se dá aquilo, né? Irritadíssimo tal, e dizendo, olha que absurdo, e quebrando as coisas, há um desequilíbrio absoluto. Mas mostra que aí você colocou o dedo na ferida, eles são isso. Mas não é só eles, uma parte considerável da sociedade brasileira é assim. O número de feminicídios demonstra isso de forma inequívoca, de estupros. O número de estupros no Brasil é assustador, a violência doméstica, etc. E o nazifascismo bolsonaro, lembra a questão de igualar o homem e a mulher no mercado de trabalho, o Bolsonaro contra, e a sua quadrilha também contra, né? Como Flávio Bolsonaro e todos os quadrilheiros? A leitura, a visão de mundo deles é essa. Né? Então, quando esse indivíduo chega e deu aquelas declarações, não é algo perdido, não, isso faz parte de uma determinada visão de mundo, infelizmente. Eu citei só esses casos,
E recomendo mesmo. Eu posso até trazer para mostrar para vocês amanhã o da Svetlana Alexievich, né? O belíssimo, fantástico, duro, triste, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, sobre as mulheres da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, inclusive muitas ucranianas, né? E o que foi toda aquela luta? E para muitos, inclusive, um momento de libertação, mas que foram tanqueiras, estavam nos tanques de guerra, piloto, as que eram franco-atiradoras, e tudo, e aquele mundo que elas encontravam, né? Uma coisa, olha, realmente é um relato fantástico dela, mais um dos grandes livros dessa brilhante autora, que também escreve em russo, né? Ela, acho que, salvo engano, ela é ucraniana, mora na Belarus, né? Mas escreve em russo tal, o que mostra que você tem uma integração cultural. Isso não justifica, insisto, a invasão russa, os crimes de guerra que o Putin já cometeu, e logo vamos destacar crimes de guerra. Hein? Na hora que a poeira baixar, vão vir certamente relatos daqueles. Aguardem que, com certeza, isso vai ocorrer. E quanto mais se estender o conflito, maior o número de crimes e a crise humanitária, né? A crise humanitária. Porque esses bombardeios, vocês viram aquela cena, né? Aquela próxima calçada, a rua, aquela família toda morta, né? E aí as pessoas depois colocando panos, uma cena horrível, uma tragédia, o desespero das mulheres fugindo nas filas de refugiadas, que para o rapaz, para o Arthur Duval, é a mesma coisa que as baladas. Perceba, esse é um dos momentos, eu acho que tem vários momentos que vale a pena a gente refletir dos 4 autos, mas esse é um dos mais estarrecedores. Ele não consegue entender o que é uma balada, uma festa, um momento de lazer, onde as mulheres estão aguardando para adentrar um recinto, com uma guerra. E vocês viram a cena de uma guerra, em que as pessoas estão abandonando absolutamente tudo, e desesperadas indo para a fronteira, fugindo, e vendo bombardeios, as pessoas morrendo, não tendo trens, tentando buscar ônibus, carros muitas vezes não têm condições de acessar as estradas, né? Em que você abandona tudo, abandonou a sua casa, abandonou a sua história, abandonou o seu trabalho, a escola, os seus amigos, os seus familiares, né? O seu país, e está indo para um lugar sem nada, muitas vezes com uma mala correndo. Isso, tudo se resume à sua mala, o desespero. E ele, olhando aquilo, falando, são deusas. Vocês percebam, é uma coisa, essa desumanização no olhar. Né? É isso. E nós temos uma fração que não é tão em cima elite rastaquera, e não é nem o andar de baixo, é o que eu vou conceituá-la daqui a pouco, essa fração intermediária, né? que é marcada por isso, pelo esse olhar da desumanidade. E ele, esse Arthur Duval, representa bem, e insisto, Os Ataques ao Padre Júlio Lancelotti é a mais perfeita tradução dessa fração da sociedade que tem ódio dos pobres, querem ver eliminá-los, gostariam de levá-los para um campo de concentração, seria o sonho deles. Leva para o campo de concentração e mata todos. No fundo é isso, porque quando ele disse, veja como ele vocalizou esse discurso, quando ele disse, esse padre aí fica levando, decidindo proibir ele levar quentinhas lá na Cracolândia. Ou seja, ele queria que as pessoas morressem de fome. E o padre Júlio respondeu, mas nem em guerra você faz isso com inimigos. Espera um pouco, existe uma questão social gravíssima na Cracolândia. É necessário enfrentar essa questão, não adianta fechar ou decretar que acabou a Cracolândia. Não, ela está lá. É só ali que tem ou no Brasil inteiro? É no Brasil inteiro. Então, você precisa ter uma política nacional para enfrentar essa questão, e que não é fácil, e que é complexo, que envolve dramas de todos os tipos. E não se resolve porque essa elite, essa falsa elite, não chega a ser elite, essa fração que tem esse olhar desumano, ela resolve questões complexas, sociais, facilmente, que é matando, extinguindo, não dando direito à vida. É isso, porque ao não comer você não está dando direito à vida. Então, tudo isso num país machista, reacionário como o Brasil. Basta ver a representação nos parlamentos, nos executivos, no judiciário. Melhorou, mas está muito
A maior parte dos eleitores no Brasil são mulheres, cerca de aproximadamente 52%, né? Mas você não tem 52% no parlamento, nas prefeituras, nos governos do Estado, né? Então, e hoje é o Dia Internacional da Mulher. Veja a coincidência, né? Parece que certas coisas têm de ocorrer mesmo para que as pessoas abram os olhos, né? E estabeleça, e aí você precisa de leis, e políticas colocadas em prática, e por governos, pelo Estado. Aí voltamos a um outro ponto que eles odeiam, né? Eles odeiam quando você fala Estado, eles tremem, porque eles só pensam neles, no indivíduo. Quando ele pensa, olha, as moças, é porque é saciar o seu desejo sexual, que ela está na fila, que ela abandonou sua família, a casa, amigos, trabalho, escola, sua história de vida, e não sabe para onde vai, isso pouco importa. Importa que elas são deusas. Então, isso é muito importante. A noção de sociedade eles não têm, a noção de pertencimento. Somos parte de um país que temos uma história comum e queremos ter um futuro comum. Isso não faz parte deles. Não, não, não. Eles são os espertinhos, os pilantras. Lembra um do Partido Novo que se candidato a prefeito? Aqui em São Paulo, falsificou o currículo, era toda mentira. E era elogiado antes. Substituiu a Soninha, que é uma pessoa importante. Hoje eu nunca citei ela aqui, né? Mas a Soninha que fazia um trabalho muito bom na Secretaria Municipal, mas não era de acordo com essa faixa desumana da sociedade paulistana, que tem ódio, que quer violência, que quer higienar, a higienização da sociedade, né? É o chamado nós sobrevivemos, darwinismo social, final do século XIX. Só falta declamar o fardo do homem branco, do Kipling. Só falta isso. Mas eles não podem dizer muito que essa faixa também nem todos são brancos, né? Todos querem construir o branqueamento. Aí voltamos ao Ottaviani e a ideologia do branqueamento, né? Ou seja, todos querem esconder a presença negra, o que mostra quão reacionário é esse país e nessa faixa da desumanização. E o que fizeram com a Soninha, Francine, eu estou me referindo, foi um crime. E puseram o idiotinha, vou chamá-lo de idiotinha, me desculpe a falta de educação. E esse idiotinha não tinha nem formação universitária, não tinha nada. Mas era considerado um cara incrível, porque tinha uma família aí, e aí? E a visão que eles têm de sociedade, de Estado. Por isso que quando eles falam em liberalismo, eles não entendem o conceito. Desde lá da riqueza das nações, passando por Ricardo, passando por Stuart Mill, e vamos embora, né? Bentham, vai. Chega em outras discussões do século XX, eles não leram nada. São ressentidos, preguiçosos, vagabundos intelectuais. Né? E aí eles começam a falar sobre coisas que não sabem. E quando o sujeito vai lá para a Ucrânia, ele nem sabe o que ele está fazendo lá. Ou sabe, porque o amiguinho dele fazia turismo sexual. Mas está muito nervosinho, pegou uma caneca, veja o vídeo, e quebrou, entrou ao vivo. Mas espera um pouco, tu és um nazifascista, reconheça. Reconheça, pronto. Põe uma suástica, tira o verde e amarelo. Põe a suástica e segue em frente. É isso. Mas não é só ele, são outros. E agora os nazifascistas bolsonaristas, que concorrem na mesma faixa, agora querem a cassação do outro, quando eles são iguais ou piores. É tudo da mesma caterva, da cloaca da política brasileira, em parte produzida pelo desastre econômico da década anterior, a pior das últimas 4, e pela desorganização política e o fracasso das elites. É um conjunto de fatores que veio essa cloaca, acendeu na eleição de 18, que eu espero que diminua essa cloaca agora em 2 de outubro de 2022. Porque aí deu-se voz a essa caterva. Né? E essa caterva é isso que elas pensam, não conseguem pensar mais nada. E eles trazem de fora sempre o que há de pior. De pior. Né? O que há de pior no exterior, eles trazem. É curioso isso. Né? E as referências que eles falam de fora, né? da caterva. Agora, tudo isso, o pensamento democrático republicano e a nossa Constituição, graças a ela nós estamos nos salvando do nazifascismo bolsonarista, graças a ela, a Constituição cidadã, como diz o doutor Ulisses, no célebre discurso de 5 de outubro de 88, né? Nos salvamos e dessa turma. Hoje, com essa caterva, nós não teríamos essa Constituição. Isso, para mim, é importante hoje a gente falar. Hoje,
nós não teríamos essa Constituição. Você imagina fazer uma Constituição tendo Flávio Bolsonaro como constituinte, tendo Bananinha, Dudu Bananinha, tendo a caterva eleita por São Paulo, o estado mais vergonhoso em termos de representação na Câmara dos Deputados, que é uma vergonha o que São Paulo está fazendo com o Brasil, né? Uma vergonha. E essa gentalha toda aí que a gente viu, lembra na CPI da pandemia no Senado? Lembra aquele quarteto que eu gozava todo aqui, falava o quarteto Incitatus, uma homenagem a Calígula? Lembra o quarteto Incitatus? Aí não tinha nenhum paulista, tinham lá de Rondônia, outro do Rio Grande do Sul, outro do Ceará, né? Outro de Santa Catarina. Imagina, com aquela caterva, nós não teríamos isso. Sabe o que nós teríamos? Uma Constituição nazista, mas com fortes características nazistas. Graças a Deus, nós tivemos, em 1986, uma eleição, elegemos os constituintes e tínhamos, naquele momento, que não temos agora, uma elite política democrática republicana e com forte presença na sociedade. Nós precisamos mudar. Nós precisamos olhar para o passado, aprender essas lições do passado com esses democratas republicanos e aproveitar agora a lição em 2022. Né? Porque, caso contrário, se essa caterva continuar por aí, sabe o que eles vão fazer? Uma nova Constituição. Registre. Eu conheço bandidos, por isso que eu conheço nazifascistas bolsonaristas. Eles são bandidos sociais, não no sentido do Hobsbawm, do clássico, que eles nem sabem. Bandidos, tenho aqui. Não. Eles têm ódio à democracia, às liberdades e à Constituição. E com eles, nós teríamos uma Constituição pior do que a de 1937, a Constituição polaca. É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os milhares e milhares de inscritos, que eu agradeço sempre muito, 657, chegando a 658 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Estamos atingindo, daqui a alguns dias, 130 milhões de visualizações, graças a vocês, nessa discussão que nós fazemos sempre, analítica, crítica, propositiva. Indica o canal, um amigo, uma amiga, é muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar as notificações, que é aquele sininho, que avisa as novas postagens. Coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Né? Lembro também que vocês podem ser membro apoiador do canal. Além de estar inscrito, apoiar, isso é fundamental para enfrentar esses criminosos que eu citei hoje aqui e tantas vezes eu fui apresentando e demonstrando quão criminosos eles são para o Brasil. Né? E para ser apoiador é muito fácil, tem duas formas. Você escolhe qual que você acha a mais conveniente para você. No Twitter, podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e lembrar no Twitter, no TikTok, TikTok, eu ia falar TikTok, que é a loja, essa foi boa. No TikTok, que eu estou lá, quando dá tempo, lá a partir da semana que vem nós vamos intensificar lá no Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!